Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras, manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção, criando nossa jornada passo a passo, pé ante pé. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Nas águas, nos ventos que sopram, a energia se entrelaça, desce o destino. Somos parte desse fluxo, co-criadores divinos. No podcast Conexão Energética, contamos abrigo. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Nossas intenções se tornam como constelações, que a harmonia das energias nos guie sempre. No fluxo da vida somos um só coração. Podcast celebramos essa conexão eternamente. Ei, espero que gostes. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Bell. Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras, manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção, criando nossa jornada passo a passo, pé ante pé. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Nas águas, nos ventos que sopram, a energia se entrelaça, desce o destino. Somos parte desse fluxo, co-criadores divinos. No podcast Conexão Energética, contamos abrigo. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Nossas intenções se tornam como constelações, que a harmonia das energias nos guie sempre. No fluxo da vida somos um só coração. Podcast celebramos essa conexão eternamente. Ei, espero que gostes. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Bell. Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus
mundos invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Pelo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras, manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção, criando nossa jornada passo a passo, pé ante pé. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Pelo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Estrelas nas águas, nos ventos que sopram, a energia se entrelaça, desce o destino. Somos parte desse fluxo, co-criadores divinos. No podcast Conexão Energética, contamos abrigo. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Pelo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Nossas intenções se tornam como constelações, que a harmonia das energias nos guie sempre. No fluxo da vida somos um só coração. Olá, estamos começando mais um Conexão Energética. Hoje, somente eu e a Fabi. Nossa, tudo bem, Fabi? Tudo bem, eu estava morrendo de saudade do nosso bate-papo, Anderson, confesso. Estávamos muito agitados, né? Com muitos convidados, mas é sempre tão gostoso a nossa conversa, o nosso diálogo. Estava sentindo saudade. Então, uma boa noite para todo mundo. E hoje nós vamos falar de que tema, Anderson? Hoje nós vamos falar de mudanças e superação. Mudanças e superação. As mudanças que a gente faz na nossa vida, a superação que a gente tem quando a gente começa a fazer essas mudanças. Isso. E toda aquela casca que a gente vai jogando fora, que faz parte da mudança. E a gente nem percebe, né? Porque a gente vai se transformando nessas superações. O nosso caminhar, às vezes, parece muito difícil, não é verdade? Mas quando a gente passa por tudo isso, que a gente vê o quanto a gente se modificou, o quanto a gente se transformou, o quanto a gente já fez, né, de mudanças. Mas não é fácil, não é verdade, Anderson? Não, não é nada fácil. E aí você pega assim, que você tem toda uma bagagem. Você acredita em uma única coisa, de um único jeito, e foi treinado para aquilo. Para aquilo. Aí você se depara com questionamentos. Não sei se foi assim pra você, Fábio. Pra mim foi assim. O meu, na realidade, a vida deu um sopetão na minha bunda. Falou, você vai ter que se mexer daí, que esse lugar não tá bom, não. E assim, é bom a gente falar que essas mexidas, essas mudanças que a gente faz, ela é meio que solitária, né? Ela é meio que solitária. Isso você falou uma verdade, porque a gente sempre está esperando o outro, mas a decisão é sempre nossa. O nosso caminhar, nosso desenvolver é sempre nosso. E a gente acaba jogando a responsabilidade para as outras pessoas, responsabilidades que são nossas, o caminhar sozinho. Mas o legal nesse caminhar sozinho, mesmo com as decisões, que você falou uma coisa muito interessante, né? De ter uma pessoa do seu lado que apoia, porque muitos de nós estamos sozinhos, no caminhar sozinhos, literalmente sozinho mesmo. Eu sou um cara de sorte. Eu sou, porque a Raquel, ela compreende e quer também entender toda essa vontade que eu tenho de saber o porquê das coisas, né? Esse entender o porquê das coisas me pega também. E a Raquel é uma companheira no sentido que você gosta de aprender dos porquês e ela vai junto. Porque se não fosse junto,
Aí é o complicado. É onde a gente vê também as diferenças, onde você começa a buscar os porquês, buscar a sua melhoria, buscar o conhecimento e se distancia muito da pessoa que é próxima de você, fica muito distante. Você já conhece alguém assim? Conheço muita gente assim. Mas isso tem a ver com a nossa vibração, não tem, Fábio? A nossa energia, ela muda, Ela, ela não destoa das outras. Por exemplo, energia também é, faz. porque, por exemplo, eu era um Ah, cara que eu adorava ir no futebol, beber uma cerveja. Não é que eu não goste disso. Mas, por exemplo, hoje é dia de futebol e é dia de cerveja. E eu tô aqui, eu não quero, eu não sinto falta daquele outro. Não é que você sim. zera, você se anula na vida. É que parece que você tem outras prioridades, outras vontades, Pode ser outro dos prazeres, outros prazeres. muda o foco, Só que muda. aí quem tá do teu lado, muitas vezes, amigos e parentes, e fala assim, nossa, você tá ficando tão chato. Por quê? Porque a gente não tá mais na mesma frequência. Eu quero aprender, eu não quero mais ter o que eu tinha. Sim, mas a gente faz isso por quê? Porque quando você está com as pessoas que te amam e você começa a modificar, elas não querem que você modifique, porque senão você fica muito distante. Você começa a fazer o quê? Você começa a se afastar daquilo. E eles têm a tendência de querer puxar você de volta. Então eles vão falar para você, você tá chato, você mudou, você não quer mais beber com a gente, né? E você fica desconfortável porque você ama aquelas pessoas, você gosta daquelas pessoas e você quer voltar de novo para elas, mas acontece que quando você começa a esse caminhar dos porquês, desenvolvendo, expandindo, não tem como você voltar para trás e você voltar a ser aquele Anderson, aquela pessoa que você era antes. E a parte energética, com certeza, porque em muitos momentos, quando você está lá na festa, bebendo, a conversa que rola, que não tem um conteúdo, dependendo de como você está, o que você está falando, ele cai a vibração. Se você está numa uma vibração muito elevada, não tem como. E isso eu falo porque eu fui expulsa de 2 lugares uma vez. Energeticamente falando, e foi uma coisa muito louca. Porque você não tá mais naquele ambiente, né? Não, É, o teu corpo pode estar ali, mas a sua presença, a FAB, vibração, ela chega ali, parece que não se encaixa não se naquele local. É encaixa. isso, não é? Isso, não se encaixa e você mesmo sente que você não se encaixa. O teu corpo, ele pesa, você começa a levantar, às vezes você vai para o lugar, você vai para as festas, você já vai meio que assim, Começa você já. Então tem tudo isso, é que a gente não tem, o que está acontecendo? Nós estamos tão na matéria, tão vivendo todo mundo igual, né? A bebida é uma fuga, às vezes, também. É um momento de prazer que você tem da tua vida corrida. Que quando você começa a se conectar com você, começa a entender e ver por um outro modo, você não consegue ficar naquele meio. E tá tudo bem. Por isso que as pessoas, quanto mais desenvolvidas também, energeticamente, intelectualmente e sabiamente, ela começa a meio que se isolar. É quase natural, né? Você vê as pessoas mais. Mais É, reservadas. Então, assim, e as pessoas que estão assim nessa evolução, muitas vezes elas também não acharam as pessoas com o mesmo pensamento. e até às vezes no ambiente de trabalho, na escola, as pessoas parece que elas não se encaixam realmente com o seu modo de pensar, né? A pessoa está esperando que você vai tirar sarro de alguém, vai criticar alguém, e você não faz nada disso e pronto. Fala, nossa, que chato. Aí vem o outro, faz aquilo, é um espetáculo. A piadinha, né? É, Não é com ele, então é muito mais fácil fazer piadinha do outro. pelo menos é o que eu vejo, assim, que eu já participei e vi, É, é essa a impressão que eu tenho. eu sou da seguinte opinião: se não tem nada de bom para falar, não abra a Se não boca. agrega, Não, nem para piadinha, nem nada. Eu acho isso muito. Porque, como é. Você gostaria de receber uma piadinha às vezes? Eu não ligo, mas tem gente que se é, incomoda. eu tava pensando aqui, eu muitas vezes fazia piada comigo.
Então eu acho que eu não ligaria, não. Ai, do seu grupo, a pessoa faz piada, eu dou risada junto, perde a graça, né? Mas assim, ó, igual a gente que fez alguns cursos e você participou de alguns cursos que eu também participei, não junto, mas você participou. Você tem um grupo hoje de pessoas que foi com você no final do ano. Sim, tenho. Parece que é um absurdo a distância de conversas com eles e conversas com outro tipo de pessoa, não é? Olha, eu tenho muita sorte, eu tô cercada de pessoas maravilhosas. Você é um, né, Anderson, que Deus me trouxe de volta na minha vida. Ainda trouxe a Raquel, trouxe a Maria ainda. Mas por muito tempo eu me senti sozinha. Eu não conseguia mais sair com as minhas amigas da adolescência. Eu saía, mas era muito contrastante. Eu já bebi muito na minha vida. Até eu contei numa live, né? Pela baixa autoestima e um monte de coisas. Mas hoje eu não bebo nada. Então eu vou para os lugares e as pessoas acham esquisito eu não beber. Acho esquisito eu não querer fazer o que eu fazia antes. Mas aquela era outra Fabiana. Hoje a Fabiana é uma outra pessoa, mais madura, mais consciente. Ela escolhe sim os lugares que ela vai, né? E aí o que você falou incomoda um pouco, porque as pessoas não entendem. O normal é todo mundo beber. O normal é todo mundo falar mal um do outro. O normal é todo mundo fazer piadinha um com o outro. E aí você chega lá e não faz nada disso. Mas graças a meu, assim, graças a Deus, minha amizade também de adolescência, ela é muito boa, tá? Elas são muito boas, a gente só tem um pouquinho dessa diferença na parte de bebida, de sair ainda para festa, essas coisas assim que eu não entro. Mas a gente foi no evento e hoje eu tenho umas amigas novas algumas eram minhas clientes, como você que era amigo, ficou cliente, agora já é amigo novamente. E eu agradeço muito, porque por muito tempo eu ia para os eventos sozinha. E uma das coisas que foi o motivo da minha separação também foi essa. Porque eu comecei a convidá-lo para ir junto. Então a Raquel tá de parabéns. Porque eu chamei o meu esposo na época. E ele falava não. Eu ficava chateada, mas eu ia sozinha. O Anderson Luiz, ele fala, né? A força do meio, ela é esmagadora. E aí eu vi o que isso quer dizer. Porque assim, quando você tá lá, você tem aquela fúria, aquela coisa de fazer aquilo. Você tá no auge do negócio. Aí quando você sai, você vê o que é o meio. Você chega no escritório, você viu o que aconteceu no Big Brother? Você viu? Poxa, gente, assistir Big Brother hoje em dia, Eu falo, sabe? tá Talvez lá passando quando ainda. lançou, até poderia ser legal porque foi uma coisa diferente. Mas hoje em dia, você colocar pessoas como ratos, assistir e achar que aquilo é legal. Mas tem muitas pessoas assim. Tem, A grande tem. maioria. Por quê? Porque não despertou. Não despertou. Nós estamos falando numa uma consciência coletiva de despertar mesmo, ainda acho que não, se chegamos em 10% do planeta, é muito pouco. E na realidade, energeticamente, como não vou falar que nós somos diferentes, não, mas é que a gente está na busca. Quanto mais a gente buscar, né, os porquês expandir, nós temos na parte energética que uma consciência desperta mais 350 mil É, pessoas. eu vi um cara falando como que foi. A gente é cerca de 1% despertos. Ele falou, mas até 2027 vão ser 2%. E isso ele falou ano passado. Então, Você vê como que é difícil esse caminhar de eu, despertar, de o evoluir. despertar que eu acredito, não sei como que ele leu isso, né, no que a gente tem as informações, é um pouquinho mais, sabe? Mas por quê? Até porque na época do Covid isso estava sendo muito falado e já se falava há muito tempo atrás desse despertar, que nós precisávamos despertar para ajudar na vibração da Terra.
E isso é muito interessante porque tem um livro que fala dos campos morfogenéticos, que ele fala exatamente isso. Nós estamos aqui todos ligados e a gente não entende isso. Quando alguém tem uma ideia, para você entender desse despertar, quando alguém tem uma ideia, não sei se você já percebeu isso, às vezes você pensa em algo, logo em seguida tem um que vem com a ideia, já faz não sei o quê. Por quê? Porque a ideia não é uma para uma pessoa, a ideia ela está ali. Então, quando um desperta aqui, imagina as conexões energéticas. Adivinha onde isso se expande? Ela vai para outros lugares. E nós que estamos um pouquinho, né? Não vou falar que a gente é os despertos, que não, mas a gente que está nessa busca e tem um pouquinho mais de sabedoria, eu vejo assim, nós precisamos continuar essa busca e precisamos trazer essa consciência através, né, de podcast. Você me ajudou, fez entrou comigo numa live. A gente precisa fazer isso para que as pessoas É entendam. necessário, né? Necessário. Então, isso aqui é um caminhar pequeno, mas ela ainda tem muita coisa para fazer. Você falou de uma situação que é o campo morfogenético. Uhum. Às vezes a pessoa não entende muito bem isso aí, mas é que hoje a gente tem essa questão de aconteceu algo na Austrália. Se eu tiver no Instagram, eu já vou ver o que aconteceu. Sim, É imediato. sim. Mas vamos colocar aí há 25 anos atrás não era assim. Uhum. Aí você vê coisas lá do passado que o cara fazia no Japão e não dava certo. Uhum. Só que tinha um cara que estava fazendo no Brasil. Isso. Também não dava certo. Mas tinha um russo que fazia algo semelhante a que aqueles dois faziam. Eles não se conversaram, eles nunca se viram. Sim, E ele fazia aquilo e dava certo. exatamente. Por quê? Porque está no campo morfogenético. Isso. Então, assim, a gente tem que saber buscar também essas informações, né? Tem. E aí que tá. A gente acha que a informação só vem para uma pessoa. Não, ela tá em vários cantos. É que hoje a gente recebe mais informações, né? Uma certa dificuldade que eu vejo é que às vezes você tem a mesma informação e muda o nome. É. Eu acho isso tão ruim, porque para a parte científica, às vezes é a mesma coisa e é a mesma coisa com nome diferente. Então, para os estudos fica complicado. Mas a informação, é isso que você falou, explicou muito bem, Anderson. Não conseguiria explicar assim, dos campos. E foi feito pesquisas. Até assim, eu em 2006 eu estudei muito a lei da atração, que eu achava que era só pensar. Não era bem daquele jeito, mas eu aprendi muito com isso. Porque lá, o Bob Proctor ele sempre falava, tudo que você pensar já existe. Então tá, se eu penso uma coisa e você pensa outra semelhante àquilo, é porque já existe. Sim. Às vezes ele vai fazer um pouco diferente do que eu quero, um pouco diferente do que você quer, para se encaixar. Mas assim, se já existe, se já está no campo morfogenético, é porque ali já tem tudo. A gente só não sabe acessar aquele campo. E aí que tá. A gente não sabe acessar. Mas quando a gente aprende a acessar, fica tudo muito mais rápido. Fica mais fácil. É onde a gente entra também na sincronicidade. O pessoal, não sei se as pessoas entendem de sincronicidade, mas é alguma coisa assim, ó. Você pensa e aí logo se materializa. Você pensa e aquilo aparece. Que o pessoal faz muito por causa do carro, né? O carro vermelho, um negócio assim. Isso. E Pensa aí, amanhã num carro vermelho, tal carro tem que ser vermelho daquela cor. Você vai ver ele. e aí, o que que acontece com o carro vermelho? Você tem um foco, você direciona o foco e fica olhando aquilo. E aí é onde materializa. Aí você vai ver o carro Vai ver o carro. daquele Só- jeito que você tinha imaginado. seu foco. E é bem interessante, né? Porque a gente começa a falar de campo, começa a falar de energia, coisas que as pessoas não entendem, de vibração, mas não entendem porque ficou oculto. Esconderam de nós. Não é interessante Não é que o interessante. mundo entenda isso, né? Com certeza. Porque cairia muita coisa, né? E aí, o que que Cairia um aconteceria? sistema enorme. E eles não querem. Porque se cair, se começar a cair esses sistemas, o que que acontece? A gente começa, na realidade já tá dando para ver muita coisa. Tá começando a desmoronar. Né? Isso. As pessoas que não estão enxergando ainda, elas não estão enxergando porque elas não querem. Ou elas estão muito na anticonsciência.
Eu acho que não querem. Por exemplo, Por quem quê? está assistindo o Big Brother, eu sinto muito que se estiver escutando, mas Deixa eu ver o horário. ela Eu acho que às vezes ele tá na tela. Tá lá vendo. é assim, não, isso é uma escolha. Mas, por exemplo, uma pessoa que está buscando conhecimento, ela está assistindo outra coisa. Ela tá vendo. A informação, eu gosto muito da internet, porque na internet você tem coisas maravilhosas e coisas que também não são maravilhosas. Livre escolha. Livre escolha. Então, o que você está escolhendo ver? O que você está escolhendo não enxergar e perder tempo? Porque o pessoal que fala perde tempo, né? Eu entro pouco, vou falar bem a verdade. Até tava dando risada, porque a pessoa falou assim: Nossa, Fabiana, agora você tá ali toda hora, mas antigamente você nem falava que você nem entrava. E não entrava mesmo. Só que eu vejo, né? Hoje eu percebendo, uma entrada que às vezes você dá, mesmo que você tenha um foco em alguma coisa, você começa a passar aquele dedinho lá. Gente, você viu, passou 1 hora. E vai que você não vê. 2 horas. Coisas que você podia estar fazendo outra coisa. Até passando mais tempo com as pessoas que você ama. Porque hoje a gente está tão acostumado a passar o dedo que a gente não fica com a nossa família. A gente também tem que olhar para isso. Você está com a sua família, mas você não Mas fica não- com eles. exatamente. Exatamente. É bem isso. Você tá, mas não tá. E é assim, né? Hoje é muito prático, muito fácil. Nós temos a internet, nós temos celular, nós temos um monte de coisa, um monte de tecnologia. Mas o principal, às vezes, a gente está perdendo. Quer sair, conversar, olhar no olho, estudar, viajar. E eu digo isso quando você falou dos eventos que você também era para ir, né? Por causa do trabalho você não foi. Mas fazer essas viagens com as pessoas que você gosta para um evento que vai te trazer uma grandiosidade, aprendizado, vai te elevar de nível, vai tirar as coisas da sua cabeça que você está vendo. E detalhe, formando laços de amizades que você antes não Não tinha. tinha. Eu ganhei quatro amigos fantásticos. Eu ganhei. Você ganha. Então, A gente conversa toda semana, a gente olha, bate papo, a gente pergunta como que tá. E já faz mais de um ano, né? Você é vê como que é isso a que eu coisa. falo. E são outras pessoas, você não fica sozinho. Eu demorei para encontrar, mas agora que eu encontrei, eu falo assim: vou fazer esse curso. Ela já fala: eu vou também. Mas, ô Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que a gente tá falando de curso, É que você, que nem você falou, você já começou há mais tempo. Quando eu fui fazer o curso, nossa, mas muita gente falava: você é trouxa. Vi fazer um curso desse aí, isso aí vai fazer lavagem cerebral. Isso aí não sei o que. Na verdade, pode ser que seja uma lavagem de limpeza. É um detox. Porque lá você se choca com a realidade, você vê algumas coisas, você trabalha alguns sentimentos e emoções que você tinha. E quando você volta, você não quer mais saber da televisão. Como o Anderson fala, a hora que você vê, você não consegue desver mais. É, Sempre. é aquela coisa, a cabeça, né? Eu sempre brinco com isso. Quando você procura o conhecimento, o teu cérebro ele incha de uma forma metafórica. Expande para mim. Eu acredito que ele expande. Então, eu vou falar, a primeiro contato ele incha. Isso. Ele inchou, parece que ele não cabe mais dentro do teu crânio. E aí você quer alimentar ele porque ele está expandindo. Aí começou a expansão. Por que eu falo incha? Porque eu tenho pessoas que viveram isso. E não modificaram. Começaram a se modificar, começaram a abrir o olho. Aí, primeira rasteira. Aí postou um negócio, o pessoal comentou que era bonito, que era isso, que era aquilo. A pessoa desistiu de fazer o que ela estava fazendo. Ela só teve a cabeça inchada. Ela não conseguiu expandir. Porque depois que incha, você tá ali fervilhando. Isso é uma visão minha, tá? Não estou tá dizendo que é uma ótimo. verdade. Tá ótimo. Aí, quando ela incha, você tem que alimentar ela para expandir. Agora sim, se ela foi para expansão, ela não volta mais. Aí, como diz o Anderson, não desvê.
Olha, eu vejo dentro do caminhar, né, que nós fizemos, eu tive até transição de carreira por causa da lavagem cerebral maravilhosa que fizeram, que eu fiz também em mim mesma. Eu acho que é um detox. É um detox. Mas sabe o que que eu percebo desse caminhar da expansão que você está falando, do inchar e da expansão? É que você tem que transpor isso. É uma passagem, parece às vezes, eu sempre falo que é muito sutil, mas essa passagem é onde você tem que olhar os sabotadores, o seu inconsciente, o medo do julgamento, né? É isso que você falou, é uma lavagem, porque as pessoas vão falar. Eu tive a sorte que eu não tinha ninguém falando para mim, porque eu acho que eu sou muito. Eu não falo as coisas que eu faço, eu vou lá e faço. Então eu não conto muito. Então as pessoas, quando elas vêm, eu já tô lá, já tô fazendo. Até porque a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para ficar contando as coisas que eu tô fazendo pros outros. Só quem te conhece que sabe que é corrido. Só quem tá perto de mim. E às vezes até quem tá perto de mim se assusta com a rapidez que Velocidade, né? Isso, com a velocidade que as coisas estão acontecendo. Mas eu vejo as pessoas que são próximas a mim nessa mesma situação. Mas você vai fazer esse curso de novo? Para que você vai gastar esse dinheiro? Por que isso? A hora que você, igual eu acredito que é quando a gente se expande também, né? Que a gente tá falando tudo isso. Você não consegue parar. Você não consegue parar de buscar isso. Porque vai abrindo tanta caixa, vai expandindo tanta caixa, você vai conseguindo ver tanta coisa que é como se fosse uma coisa muito maior. Ela vai te puxando assim, ó. Eu lembrei de algo agora, eu vou rir porque eu odiava o filme Matrix e odiava Platão. O Platão teve um professor, eu acho que professor da faculdade, eu não sei, ele fez algo que mexeu ali comigo e que eu odiei Platão no Mito da Caverna. Eu levei uns 3 ou 4 anos para baixar essa barreira, essa guarda que eu tinha e começar a ver. E hoje, eu acho o Mito da Caverna, assim, algo espetacular. Porque depois que você vê aquilo, que você sai da caverna, você não quer mais viver naquele mundo de escuridão. É porque você não conhece. Por isso que as pessoas, se você tá lá na caverna, você não sabe o que tá lá fora. O que tá lá fora é perigoso. E as historinhas que a gente conta dentro da caverna, que é tudo o que nós estamos comprando como verdade hoje, não é? É. É exatamente aí que nós estamos falando, dá medo do desconhecido. Por que que as pessoas não vão lá e não fazem, não... Porque não sabe. Isso foi uma coisa interessante que você está falando da caverna. Eu falo assim, quando eu saí a primeira vez que eu fui para Curitiba, né? Eu estava até contando isso ontem. Na minha área não tinha a graduação aqui na época. Não vou contar porque é muito. Não, eu sabia que é muito Esses tempo. dias aí. Esses dias atrás aí. E aí eu tive que ir para Curitiba. Quando eu saí de Maringá para Curitiba, já deu um boom na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas é muito diferente para Maringá, de Maringá. E eu achava, eu gosto ainda muito, né? Quando eu saí de Maringá, fui para São Paulo, deu outro boom. Porque eu falei, gente, essa cidade não para, 24 horas. Você vai no supermercado, à noite tá aberto. Que lugar é esse? São Paulo é uma loucura. E aí deu outro boom. Aí, o que eu digo disso? Aí, quando eu fui para Londres? Aí o negócio... Eu parei em São Paulo, só fui até São Paulo. Você foi até São Paulo? Não, daí eu falei... Aí é uma expansão, assim, que você fala. Aí o negócio mudou. Entende? E são essas coisas que eu fui vendo dessa realidade. Se a gente está aqui na cidade... em volta na nossa cidade, com os nossos que a gente ama, acostumado com aquilo, é a mesma coisa. Isso aqui tá ótimo, tá perfeito, eu não conheço mais nada. Consegue entender isso? Uhum. Quando você sai daqui e vai para um outro lugar que você começa a ver outras coisas, você fala, opa, mas não tem só aqui.
Olha o que que tem mais pra cá. Você saiu da caverna. Saiu da caverna. E isso me trouxe muito essa ideia de realidade de tempo e espaço diferente quando eu fiz essas mudanças de cidade. Como tinha um ditado que minha mãe sempre falava pra mim, santo de casa não faz milagre. Ai, não faz. Eu tô falando isso todo dia. Santo de casa faz milagre. Porque não adianta, assim, o máximo que você vai conseguir é um parente olhando torto pra você. Até que ele realmente precise e veja que você realmente não é aquilo que ele imaginava. Na realidade, quando você está fazendo algo, os últimos que vão olhar para o que você está fazendo é sua família. A gente precisa entender isso. Não é santo de casa, não cura ninguém mesmo, não faz milagre. Eu até falo isso todo dia porque, gente, eu hoje sou terapeuta, eu chamo, eu falo, mas não adianta. Até porque uma coisa que eu veja se você pensa da mesma forma. É como se eles vissem, como você é do mesmo sangue, e se eles não acreditam neles mesmos, como que eles vão acreditar em você? Você está entendendo de onde que pode ir a ideia? Aí eu vou mais além ainda. Pode ir, Olhar e falar assim, nossa, quem que ela pensa que é o que ele pensa que é para estar falando uma coisa dessa? Também é uma. A gente encontra de tudo Tudo. nessa caminhada. Porque assim, ô Fábio, vamos lá. O que você diria para uma pessoa que hoje começa a querer expandir e ela encontra resistência em casa? Porque assim, só vai vir pro podcast, que essa é uma das coisas que a gente lá atrás pensou quando ia fazer, quem está sendo chamado para alguma coisa. Quem está ouvindo o podcast, quem está assistindo, é porque precisa ouvir e assistir. Não, e não é qualquer um que vai assistir o podcast. De Justamente. uma hora? Não vai. O que você falaria para essa pessoa que está igual a gente aí digamos aí lá no começo? Primeiro, tá o que você falou, a ambiência. A ambiência é maravilhosa. Muda a ambiência. Tá, aí você vai falar assim, mas é a família, Fabiana, o que você vai fazer? Ok, mas você tem a sua rede de apoio, seus amigos, encontra os que pensam igual, o que vão apoiar a sua ideia, não que vão minar. E para essas pessoas que estão minando, é porque você está contando, para de contar. Eu falo, para de contar. Mas sabe que essa questão de parar não é só para quem está na jornada, né? É para quem... O ano passado, eu e a Raquel, a gente falou assim, vamos parar de postar as coisas nossas. Isso é importante também. Por quê? Porque eu acredito assim, Fábio. Se um pastor, um padre, fala para você, leva um copo de água para frente da televisão, pro rádio, que eu vou fazer uma oração e essa água, ela vai estar abençoada, você é 70% de... Ela tá abençoada. Então, você é 70% de água no teu corpo. Uhum. Então você imagina tudo aquilo que você ouve e que você fala. E agora você imagina também a questão desse componente aqui. Que você posta ali, a pessoa possa falar, que legal, o que a Fábio está fazendo, eu queria fazer o que ela faz. Eu queria ser a Fábio. Por que para mim não dá certo? Olha a carga energética que te passa nisso. E isso você Ou falando... estou errado? Não, você está certíssimo. Isso é muito importante, porque eu vejo também... Eu atendi uma pessoa que ela postava foto... Gostava por causa de vaidade. A gente vê muitas mulheres postando fotos... Somos vaidosos, né? Nós somos. A gente... Até o filtrozinho, adoro o filtrozinho. Mas o que acontece? A carga que vem para você vem de diversas formas energéticas. Vem energias de olho gordo, de inveja, vem energias de desejo, vem energias de tudo quanto é tipo. O problema disso é que ela pode começar a travar a sua vida. Ela pode começar a bloquear a sua vida. Ela pode começar a dar problemas em relacionamentos. Você com a Raquel pode começar a brigar e vocês não perceberem. Porque assim, da mesma maneira que a minha evolução é sutil, muitas vezes é sutil, você não percebe. Você só vai perceber quando você já estiver lá na frente. Sim. Por exemplo, hoje eu percebo coisas que eu fiz um ano atrás. A opção que eu fiz há um ano atrás, eu vejo que hoje eu estou diferente. É sutil, você não vai ver de imediato. Então, isso também é sutil. O que ela está te arrastando para baixo, quando você vê, você já foi engolido.
Então, Por isso que a gente tem que aprender. então a mulher que tá com o marido postando o corpo, pode ser que lá na frente eles estão brigando sem saber o porquê. Sim. Eu não tô falando o corpo da mulher, Não, o corpo dos dois. eu não sei se eu já comentei em algum podcast, alguma coisa, mas eu percebo. É engraçado as pessoas você perguntar isso, né? Eu, ano passado, eu acho que eu contei já. Eu recebi um ataque energético. Aí você contou pra mim. É um ataque. E as pessoas, eu gosto muito de falar de ataque para as pessoas entenderem a parte espiritual, energética do que a gente está falando. E nesse ataque é sutil também. A gente não consegue ver de imediato. A gente só começa a ver quando começa a virar o caos na sua vida. Quando já tá tudo instaurado, Não, né? já tá despencando, já tá campo dando minado. problema. E é engraçado, porque antigamente, quando eu comecei a receber os ataques, por causa do trabalho também, que ajuda pessoas, né? Os ataques, gente, ataques assim, é problemas na sua vida. Só para vocês entenderem. A tua vida tá tudo ok, começa a dar tudo errado, pode ver que tem alguma coisa. É simples assim. Não tem muita coisa. A gente fala de ataque, a pessoa já fica apavorada. Não, é isso. E antigamente os ataques eram na caruda, assim. Você via porque o negócio descambava tudo de uma vez. Como eu sou como, né? Eu gosto muito de oração, eu gosto da aguinha também. Eu dou para os meus clientes, faço oração para eles beberem a água. Eu tenho esse mesmo pensamento. Eu falo, energeticamente, a energia já não vinha tão forte, ela vinha sutilmente. E quando ela vem sutilmente, eu acho que é muito pior, porque você não consegue detectar essa energia. E aí, nesses ataques que você tem, eu fui ver o que estava acontecendo. Era o caos. Eu estava trabalhando e aquele negócio estava dando tudo errado. O que estava dando errado? Quando eu entrei, né, meio que meditação, que a gente chama, pedi para acessar o campo, meu campo energético, meu campo, e ver o que estava acontecendo, qual era a energia que estava ali, adivinha? Era um monte de pessoas que não conseguiam fazer o que eu estava fazendo, que trabalhavam com o que eu estava fazendo, mas não tinham coragem de fazer. E aí, como que fica? São as energias, só que nós temos um trabalho de propósito. E as pessoas que estão lá postando a vida, que estão postando carro, que estão postando lugares, e não tem nada de errado postar isso, mas nós temos que entender que nós vamos receber de alguma forma essa parte energética. Nós temos que entender isso, não tem problema postar, mas nós estamos preparados para receber essa carga energética que a gente não vê e não enxerga, e nós não temos consciência nenhuma de que isso pode atrapalhar a nossa vida. Aí é aquela coisa, né? É tão sutil que você não percebe que é o carro que estraga. Isso. É a O geladeira liquidificador que que quebra. Que vai quebrando do nada. As coisas vão acontecendo. Aham. Eu sempre vejo o pessoal falando, quer saber como que tá a tua energia em casa? Um copo de água com sal, deixa lá. Se empedrou, é isso, né? Se Isso. empedrou, Ela pode trata a pôr energia lá, porque a coisa tá... E assim, as pessoas tratam isso de uma forma banal. Como se não houvesse, como se fosse coisa de outro mundo. Mas é porque não tem o conhecimento, isso foi tirado de nós. Quando a gente fala de energia, a pessoa já arrepia, porque ela já acha que nós vamos falar de, né? Também existe, mas o que nós estamos falando é de tudo, energia é tudo. Então, quando você tem. Por que foi tirado de nós? Porque quando a gente tem o conhecimento, nós começamos a ver além. Somos livres e não somos alienados, né? Não, e você meio que percebe as coisas sem a pessoa falar. E aí a pessoa fala, nossa, você é uma paranormal, sei lá. Não, não é, é uma habilidade nossa que a gente tem que foi tirar de nós. E aí, por que foi tirar de nós? Porque isso é muito poderoso. Uma coisa é a pessoa falar, você falar que você é maravilhosa, que eu sou de luz, de Deus, não sei o quê. A outra é o seu campo energético. A pessoa com uma energia boa, quando você chega do lado dela, você quer ficar com ela. Você quer ficar ali, você quer conversar, ela é leve, é divertido, não fala muita piadinha, é uma pessoa com outro tipo de energia. Você chega do lado de uma pessoa que fala que é bom, mas você senta, fica ali um pouquinho para você ver. Vai dar um deslize. Você vai sentindo energia. Tem algo errado por aí.
Então, no nosso campo energético, é a nossa assinatura. E quando a pessoa não dá um deslize, você começa a sentir no teu corpo, né? Uma dor de Sim. cabeça, uma dor na nuca, e você vai vendo, você fala assim, tem algo que não tá legal aqui. Só que a gente está tão desligado no piloto automático que a gente não percebe isso. E nós somos, olha que lindo, nós somos uma antena parabólica gigante, nós captamos tudo que é sentimento. Nós estamos captando tudo. Por isso que você às vezes fala assim, tem alguma coisa aqui. Meu corpo está incomodado. É exatamente isso, é a parte energética que a gente já tem, é nato. E nós em algum momento paramos, Deixamos perdemos de lado, e né? deixamos de lado. E a gente deveria resgatar isso. Isso é uma das bandeiras que eu comprei. Fábio, eu nem vou falar por mim, eu quero que você fale, porque é fácil a gente resgatar isso, a gente voltar a ser o que a gente de fato é. Eu não vou falar que é fácil, eu vou falar que precisa da permissão. Era isso que eu queria ouvir, É. que não é fácil. Não é fácil, não. Porque as pessoas do outro lado vão achar que é fácil, porque a gente já está numa caminhada de quantos e quantos anos. Você tá Exatamente. entendendo? Pra gente chegar onde a gente tá hoje, do jeito que a gente tá hoje, e você muito mais ainda, que a tua sensibilidade é enorme. Quanto tempo foi que levou? Então a pessoa acha que ela vai chegar lá, ela vai mudar. Gente, você vai. É o processo. É isso que. Confie no processo. Confia no processo. Gente, o processo é grandioso. Você vai ter altos e baixos. Muitas vezes mais baixos do que altos. Sim. Para você chegar a ter mais altos, você vai cair muito. É um parente, é um amigo, é um familiar. Isso. E o processo, engraçado que eu entendi o processo. A gente está falando de um longo caminhar. Para as pessoas entenderem esse caminhar. Eu estou num caminhar há muito tempo, o Anderson está num caminhar há muito tempo, mas eu entendi o processo faz pouco tempo. Foi E olha quanto tempo você está nesse caminho. exatamente. Já quis abandonar o processo em vários momentos. Por exemplo, uma coisa que eu entendi no processo também, que quando você está para chegar em algum lugar, para fazer algo grandioso, e você vai ter que passar pelo processo. Tem pessoas que chamam a escuridão da alma, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Eu falo que é o seguinte: quando você tá para chegar em algum lugar, a sua vida parece que vai ruir completamente. Vira de ponta cabeça. Vira de ponta cabeça, vira um caos. Por exemplo, eu passei 1 ano e meio assim que eu falava, meu Deus, eu não dou conta. Mas daí você tem que buscar isso. Você não pode parar, você vai ter que buscar, seja numa palavra, seja num grupo, seja num apoio, sei lá. Você tem que achar alguma coisa para você continuar esse processo. E uma outra coisa que eu aprendi do processo, às vezes nós queremos acelerar o processo. Então a gente deseja muito algo. Só que a gente não está preparado para aquilo, mas mesmo assim a gente insiste, coloca aquela coisa para andar, só que nós não estávamos preparados. Ela não sai, ela fica emperrada. Eu costumo dizer que a gente quer que seja igual a Mega Sena, né? Acumulada, final do ano, você jogue e ganhe. Mas não é assim que funciona. É árduo, às vezes dói, às vezes não. Vai doer muitas vezes. Porque tem pessoas que você gosta que ele vai ficar no caminho. A gente vai ter que deixar pessoas, isso é um ponto importante. Muitas vezes nós temos que abdicar de algumas coisas, nós temos que deixar pessoas para trás, nós temos que continuar o nosso caminho. Isso foi uma coisa que eu falei quando eu fui me separar. Eu ficaria casada, só que no meu caminhar, para eu continuar tendo o processo. É claro que teve outras coisas, não, né? Não é só isso, mas essa era uma das coisas. O meu ex-companheiro, ele era meio que uma âncora para mim, como ele não me acompanhava. Eu não conseguia evoluir na mesma rapidez que hoje, solteira, eu consigo, sozinha eu consigo. Né? A minha evolução hoje já estava rápida com ele, agora está muito mais acelerada. Só que o que acontece? Né? Esses processos, esse caminhar, muitas vezes você pensa mesmo, será que eu estou fazendo coisa certa? Eu fiz uma transição de carreira. Anderson, eu vejo pessoas que estão no trabalho infeliz.
E aí, eu tive que abdicar de uma profissão que eu gostava. O meu engraçado da minha vida é que eu sempre tenho que deixar alguma coisa que eu gosto. Eu não sei se é melhor ou se é pior. Mas quando eu abdiquei da minha carreira, né, que nem a gente está falando de deixar algo para trás, para fazer transição de terapeuta, não foi fácil. Eu tinha uma parceria com um cirurgião plástico, maravilhoso, diga-se de passagem. Ele me mandava cliente, eu não precisava fazer, eu não tinha esforço nenhum para cliente. Ele me mandava o cliente para mim. Eu estava 20 anos na profissão. Então, quando eu decidi fazer transição de carreira, eu tive que abdicar da área. Eu tive que deixar todo aquele conhecimento, todo não, né? Porque a gente usa, eu uso o conhecimento para terapia, mas é difícil, não é fácil deixar isso para trás. Fábio, deixa eu fazer uma pergunta assim. Aquele curso que eu fiz o ano retrasado e você fez o ano passado, Tá. de final de ano. Eu fiz eu e a Raquel, foi maravilhoso, tirou a gente assim, deu um chacoalhão na gente que se você tivesse feito com o seu ex-companheiro lá, o seu ex-marido, você acha que ele talvez teria dado uma. Sim, com certeza. Por isso que a gente Por que faz que eu tô esses falando? eventos. Por isso que tô querendo chegar nisso. Tá. Quando a pessoa vai, ela pode ir uma vez sozinha. Uhum. Mas na segunda, terceira vez não é interessante ela puxar, mesmo que arrastar, para ver se a pessoa dá uma deslocada do eixo dela e resolve acompanhar, para não ter as dores de, de todo esse processo que é dolorido depois. Sim, só que aí, mesmo indo, né, em alguns eventos, indo fazer cursos, se aperfeiçoando, isso é um ponto de vista meu. A pessoa, às vezes, ela vai, aí você tem uma descoberta incrível, só que ela para, que é isso que você falou, ela para o processo, não pode parar o processo, mesmo que seja um pouquinho mais lento, tem que continuar. Tem que tentar acompanhar, né? Ela tem que continuar acompanhando. Só que aí, às vezes, como a gente fala num relacionamento, a gente está num barco com duas pessoas, né? Você e a Raquel são dois parceiros. Mas e se você está num barco em que a pessoa está remando e a outra está lá deitada? Tem que estar junto. Isso é no mesmo propósito de vida. E esse é outro processo que a gente fala. Às vezes você se relaciona e você é muito novo. Porque quando eu me conheci meu companheiro, a gente estava em outra vibe, né? A gente era novo, a gente estava lá em Londres, festa, tal, não sei o quê. A minha mudança, ela aconteceu com os meus filhos. E eu acredito que o meu marido, meu ex-marido, ficou lá naquela época ainda. Então, a minha virada de chave foi quando eu vi meus dois meninos, os meus dois grandes amores da minha vida, né? E eu falo, meu Deus, agora eu tenho que amadurecer, agora eu tenho que fazer alguma coisa, as crianças dependem de mim. E aí foi que eu comecei a mudar meus pensamentos também, sabe? Então, é o processo, você às vezes está num momento da sua vida que você está na bagunça, está conhecendo a vida. Você pode despertar antes? Pode, se você tiver uma pessoa que está te orientando. Mas é muito, muito raro que isso aconteça, né? Então, por isso que nossos pais, né, nós adultos, a gente tem que estar, Eu acho que a gente vai vir com uma geração que a gente vai ensinar isso. sim. Porque eu, por exemplo, eu Não, aprendi não, não. sozinho. Eu tenho um pouco de sorte porque meu pai é uma enciclopédia ambulante, né? Eu peguei isso dele, ele adora ler. O problema é que meu pai, a gente chama, eu falo para ele que ele tem uma obesidade intelectual, porque ele tem muito conhecimento, mas ele só usa para ele. Meu pai também é assim. E aí, qual que é o sentido de você ter tanto conhecimento só para você? Mas isso me ajudou muito, porque eu sempre vi meu pai, minha mãe lendo, então eu gosto de ler. O livro que eu li, que eu acho que eu tinha 22, 23 anos, o meu livro de autoajuda, sei lá como que fala, meu primeiro livro que eu li mesmo, que eu falei, esse livro é muito, muito maravilhoso, foi do Anthony Robbins, do Tony Robbins. Eu levei 6 meses para ler o livro. Mas eu tinha acho que 22, 23 anos. Onde que uma pessoa vai ler um livro desse com 22, 23 anos? O meu foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, gente, é espetacular. Aí o segundo foi Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Então, E daí eu falei, tem alguma coisa, não é? Tem. E é essa alguma coisa que faz a gente mudar. Até porque também
Na minha época não tinha essa vastidão de coisas que tem hoje. Hoje, se você pegar a literatura, tem tanta coisa que te Nossa, ajuda, que é maravilhoso. tem. A gente tem audiobook, nós temos... Por isso que eu acho que esse espaço é legal, porque a gente não tem a mudança se a gente não escolher isso. Naquela época a gente ia comprar o livro tinha que estar lá. Hoje a gente pode escolher acessar essas informações, né? Você entra aqui no YouTube hoje, você escolhe ouvir o livro que você quer. Exatamente. Tem de tudo, eu já achei de tudo. Eu às vezes eu Também. coloco à noite lá em casa e fico ouvindo. E é uma delícia. Então, eu vejo o processo, hoje eu estava até conversando sobre isso, sobre o processo. Às vezes a gente quer uma coisa numa hora e não é aquela hora, não é adequada. A energia não vai deixar com que desenrole. Quando for no momento certo, na hora certa, ela vai abrir e vai fazer boom, ela vai andar de uma forma assim rápida, grandiosa, né? Só que para passar o processo, o que que eu vejo no processo? Eu vejo o processo como um preparo para você se fortalecer mesmo, para você chegar lá e a pessoa falar assim: "Ah, mas isso daí, uma lavagem cerebral", e você fala assim, ponto de É, vista. tudo bem. Eu gosto e eu continuo. Mas até você chegar nessa situação em que o julgamento da outra não vai interferir na sua decisão, ela é o processo. Porque a gente fala de família, né? Se eu fosse escutar tudo que meu pai e minha mãe falam, eu não estaria fazendo metade. E, por exemplo, quando eu falo para não falar, porque quantas vezes eu não falei, eu fiquei tão triste. Às vezes eu queria só compartilhar. O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Eu queria compartilhar, e quando eu compartilhava, já começava. Ai, mas você sonha demais. Ai, mas isso não vai dar certo. Ah, sabe, tudo. Aí o que que acontece? Uma ideia que poderia ser grandiosa, se você não está preparado, joga aquele balde de água fria e você para o processo. Desanima, né? E aí, às vezes, você para o processo, mas se for uma coisa da alma, ela vai ficar voltando. E você, de alguma forma, em algum momento, você vai retornar. Mas você podia ter feito naquele momento e alguém jogou o balde de água fria e você parou. E às vezes você para por anos até retornar de novo por aquilo que você sempre sonhou, porque alguém jogou um balde de água fria em você. Ah, eu já ouvi tanto isso. Você é muito sonhador. Você não sei o quê. Ah, isso aí não é pra você. Não é assim? E é assim que começam as crenças limitantes. Exatamente. E as crenças limitantes é o que barra a nossa É. vida. Crença, ambiência. Aí você vai indo, você vai ficando cada vez mais atrofiado. Teu cérebro. É. Por isso que você falou de inchar, É. né? É verdade. Você Faz atrofia, você fala sentido. assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Tá pequenininho, mas tá bom. Nossa, esse é o confortável do ruim, né? É, Tá ruim, mas tá bom. dói um pouco aqui a lombar, mas tá tudo bem. E esse lugar é extremamente desconfortável, gente. Não é? Desconfortável. Você tá num lugar que não tá ruim, mas não tá bom, mas tá ali. É o que a gente fala assim, escolher viver na mediocridade. Só que assim, quem paga o preço pra isso? São poucos. São poucos. Agora que a gente tá vendo mais gente pagando preço. Igual quando eu fui no evento, tinha 5.000 pessoas. Agora eu vou fazer uma pergunta. Estar disposto a pagar o preço. Você que também não é da área, eu que não era da área lá atrás, eu falo, a gente pagou o preço e não é barato. Não, não é nada fácil também. Mas você estar pronto e disposto para pagar o preço para mudar a sua vida, quanto vale? É incalculável. Incalculável, não é? Só que pena que as pessoas não pensam assim. Elas não pensam nem para fazer terapia, Anderson. Às vezes elas preferem fazer cabelo, comprar carro, fazer do que melhorar a vida delas. Custa você ficar lá um ano que seja, se tiver muito pipinado, né? Um ano fazendo terapia para mudar tudo a sua vida, não faz. Imagina um curso. Um curso. Imagina Ai, expandir. Imagina como, assistir uma live de 1 hora. como é difícil a gente tentar passar para as pessoas que o expandir, o crescer
o desenvolver é bom. É meio que uma necessidade nossa hoje, né? É um chamado muito grande que nós estamos precisando e estamos tendo na consciência da Terra que nós precisamos mudar. E tá meio que gritando. E vai mudar. Vai mudar. E assim, é difícil, mas é possível. Por isso que a gente está aqui também. Agora, quem vai escolher ver isso, quem não vai escolher é da pessoa. Não, a gente não faz muita coisa para modificar isso. Fábio, a gente já tá acabando o nosso Ai. tempo. Você vê como que passa rápido. Anderson, é muito rápido. Eu tava com saudade desse bate-papo também. Vamos fazer mais vezes. A gente vai fazer mais Vamos vezes. fazer mais vezes. Eu queria deixar aqui, não sei, para quem estiver assistindo aí, se você puder entrar lá e falar, olha, eu gostaria de ouvir de tal assunto. Isso. Eu prometo que a gente vai entrar lá, vai ler, vai sentar eu e a Fábio. Ultimamente a gente não tá conseguindo sentar. A gente se encontra aqui. A gente vai discutir isso e vai fazer algo assim, do jeito que vocês querem. Voltado para vocês. Assuntos que vocês estão querendo entender melhor. Porque às vezes a gente fala aqui, para mim, para Fábio, já é tão natural que às vezes a gente pensa que para vocês é natural. E não é. Mas alguma coisa você vai falar assim, como que meu cérebro sai da minha cabeça para expandir assim, né? O que eles estão O que eles estão falando? falando? Tá Então, muito... coloca lá, a gente vai dar para vocês um retorno disso e a gente grava os episódios para vocês. Porque isso é para vocês, na realidade, né? É para sua expansão. Isso Aí é você pra vai sua entender o que é expandir. Esse podcast é para trazer as dúvidas, para trazer esclarecimento. Então, coloca lá, porque ele é de vocês. Para a gente poder trazer isso, né, Anderson? Lógico. Então, Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima. Não esqueça de deixar lá o recadinho pra gente. Qual o assunto que vocês querem. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras. Manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção cria